Jesus por nós. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Olha só o que a Nina me aprontou, né? Me colocar para falar de salvai almas. Então, assim, eu sei que ela não quer que eu fale sobre o salvai almas, mas sobre o que o salvai almas fez na minha vida, né? E eu acho que todo mundo aqui tem o seu testemunho. Então, é claro, eu peço para Nossa Senhora que seja falado aqui, não seja para a glória humana de ninguém, né? Principalmente da minha, mas para a glória de Nossa Senhora, de Deus, porque ser salvai almas, a gente leu ali, né? Ó, por que nós nascemos? Esse é né? A gente está meditando nessa escada sobre isso. Por que nós nascemos? Nascemos para conhecer, amar, servir a Deus e salvar as nossas almas. Mas nós nascemos numa família. Eu nasci na família, meu pai é Oliveira, minha mãe é Antonioli, agora o marido Salandim, né? Então, essas são as famílias daqui da terra. Mas a nossa família, a minha família do céu é o salvai almas. Então, e aí tem uma frase que, quando a gente estava estudando lá para a nossa escada do céu da Eucaristia, né? Uns amigos nossos carmelitas, eles levaram essa reflexão para a gente. Santa Teresinha fala assim: é preciso abandonar o futuro nas mãos do bom Deus. Nada acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. A gente ouve isso, mas quando eles falaram isso lá naquela formação para a gente, então a gente medita. Desde toda a eternidade, Deus pensou nesse momento. Deus planejou todos os meus antepassados, todas as pessoas, para que no momento da minha vida eu vivesse essa missão salvar almas, né? Claro, não nasci como os meus filhos, né? Como o Gabriel, por exemplo, que nasceu dentro da missão salvar almas, porque eu conheci efetivamente a missão salvar almas em 2010. Então, ou seja, 15 anos, né? Então, eu não nasci nessa missão, mas toda a minha vida até então foi preparada para que um dia eu pudesse viver esse carisma. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, né? Sobre, muitas vezes, assim, eu não vou falar da minha vida, mas eu quero falar sobre o agir de Deus, né, na minha vida. É ali que olha ali, tá certo? Estou um pouco perdida aqui nas câmeras. Gente, deu um gelo na barriga. Olha que estava rezando o Espírito Santo, falei, minha Nossa Senhora, vai, passa à frente, né? Falar de salvar almas não é fácil. Mas é porque a gente vai expor um pouquinho da vida da gente e a gente não quer, né? Falar sobre nós, mas sobre o agir de Deus, né? Então, assim, graças a Deus, a minha família, né, é graça de Deus mesmo, né? É uma família católica, sempre católicos, de muita oração. Minha mãe foi uma freira por 10 anos, né? A minha mãezinha, Deus colocou ela lá, né? E aí a congregação dela é aquela congregação de Jesus crucificado, que agora a gente sabe que é da irmã Amália, da Nossa Senhora das Lágrimas. Então, Deus preparou minha mãe para que ela fosse uma mulher firme de oração, para ajudar a salvar a família do meu pai, que eram pessoas boas de oração, mas não como a família da minha mãe, né? E a minha mãe, no momento de 10 anos ali de colégio, né, de freira, que ela tinha que professar os votos perpétuos, né? Ela sentia que não era aquilo. Então, ela rezou muito e pediu a Jesus que, se não fosse aquilo, que ela pudesse continuar um outro caminho. E, realmente, ela saiu para trabalhar com criança, sendo freira ainda, né? Assim, na verdade, ela ajudava, né? Sendo voluntária ali. Mas, logo, o céu já desenrolou a história dela e já apareceu meu pai. E, em pouco menos de 2 anos, eles se conheceram e casaram, né? E a minha mãe já casou, pela época, lá já casou um pouquinho mais tarde, e aí tinha muita dificuldade para engravidar, né? Então, assim, para constituir essa família não foi fácil, minha mãe sabe, né? E nós somos em 3 irmãs, eu sou a mais velha, né? Estou com 49 anos agora. E Nossa Senhora foi desenrolando o nosso caminho ali dentro da igreja sempre, né? De muita oração. Só que nós nascemos para conhecer, amar, servir e salvar a alma. Eu só conhecia Deus de uma forma muito simples, com a simplicidade da vida de oração que a gente tinha na nossa paróquia, com o que os meus pais transmitiam a fé, né? Aquela alegria, aquela oração, mas sem aprofundar nisso, né? Porque cada um também vai tendo a sua historinha. E, claro, quando chega naquela fase ali da adolescência, da juventude, que você vai desenrolar a profissão, eu já tinha no meu desejo, no meu coração, né, o desejo de, assim, eu nunca tive ambição de dinheiro, nem de poder, graças a Deus. Mas eu sempre quis, né,
eu quero trabalhar num bom emprego, eu quero, né, comandar muitas coisas, eu quero fazer sucesso, né? E eu quero casar. Mas eu não pensava assim, não quero ter filhos, não quero casar. Eu queria, mas assim, não tinha esses planos, não tinha esse sonho. Eu queria viver aquilo ali que a Nina colocou ontem, ali, meu lazer, né, o meu trabalho, família, né? Deus não estava nesses planos assim, né? E quando chega nessa fase da vida da gente, que a gente vai para a faculdade, aí não é fácil, né? A maioria de vocês, eu não sei se sabe, eu sou formada em Química pela faculdade da Unicamp, uma faculdade de nome, né, internacional. Eu me formei em Química lá. E não era isso que eu pensava que eu ia ser, eu pensava em outras coisas, mas Deus foi colocando nesse caminho para estudar Química, porque eu precisava desse emprego, né? Estava escrito desde toda a eternidade, que eu encontraria alguém na minha vida através desse emprego, né? E então na faculdade foi aquele momento assim que todo mundo já sabe essa história, né? Ou você vira ateu mesmo, ou você se converte, né? Porque de tanta coisa errada que você vê. E eu vivia um momento assim na faculdade que não dava tempo de Deus, porque realmente era muito puxado. Meu estudo, eu trabalhava, estudava, final de semana era o dia inteiro em pesquisa e relatório. Não tinha tempo para outra coisa. Então, missa, e a mãe de vez em quando, né, Aline, né, não tá dando, não dá tempo, mãe, de ir para missa. Não dava tempo, não tinha tempo para Deus. Era porque eu estava investindo na minha carreira, né? E eu fui muito bem sucedida na minha carreira. Pela faculdade, eu consegui um estágio numa empresa em que eu conheci a Valquíria e o Emerson Manuel, né? Vocês conhecem, já viram falar, são compadres aí da Norma, do Cláudio, são aqueles que no comecinho da história deles estavam sempre próximos, né? E lá eu fui parar, né? E eu me formei em Química, mas eu sempre achei que eu fosse trabalhar com coisas de mulher, assim, sabe? Eu vou trabalhar com cosméticos, eu queria estar bonita, arrumada, sabe assim? E Deus me colocou para trabalhar com homens, numa empresa automobilística. Só tinha homem, só tinha eu de mulher no departamento. Eu tinha que trabalhar de botina de segurança e camiseta. Eu detestava. Eu queria trabalhar arrumada, de salto, né? Imagina. Então, Deus já foi... filha, sabe aquela corda ali? Ele me deu também. Eu pedia, né? Ele foi me dando a corda. Tudo que eu achava bom, ele foi me dando a corda. Mas aí não era como assim, eu tinha sonhado. Eu não entendia. Eu falava, meu Deus, eu achava que ia ser, né, uma mulher de negócios da Química. E eu estou trabalhando aqui na produção com homem, com carro, com mecânico, pessoas brutas. Eu falava assim, gente, mas eles são uns ogros, né? Aqueles meninos, né? Mas, enfim. Mas lá eu conheci o Emerson e a Valquíria, que lá eles me apresentaram Salvai Almas. O Emerson, quando eu o conheci, né, se ele estiver ouvindo, depois ele vai dar risada. Eu achava que ele era protestante, porque eu nunca tinha visto católico rezar, né? Católico que rezasse, que falasse da palavra de Deus, que corrigia as pessoas. Eu não conhecia esse tipo de catolicismo, não conhecia. E lá e nele eu vi esse testemunho de fé. Eu falei, acho que esse moço é protestante, né? Mas aí, conversando, eu fui ver que ele era católico, tal, né? E aí, Deus usa dos meios... Porque Deus ele não é irônico, Deus não tem ironia. Mas Deus é bem-humorado, né? Deus, assim, ele faz umas coisas assim que ele coloca na vida da gente, né? Não é provação, mas vem acontecendo as coisas para tirar a gente do nosso pedestal, né? Tudo aquilo que a gente acha que é... Toda a corda que ele deu, ele vai puxando devagarinho para a gente voltar, por amor. Porque lá na eternidade estava escrito que eu tinha que conhecer essa missão. Então, teve muitos outros caminhos que eu quis seguir. E tenho certeza que poderia ter sido por outros caminhos, mas, como eu fiz a minha vontade, ele teve que ir construindo a rota, né? E quando eu conheci o Emerson e a Valquíria, depois de um tempo, ouvindo falar sobre confissão, sobre oração contínua, sobre a necessidade do estado de graça, para mim aquilo era coisa das pessoas antiquadas, porque a minha igreja católica era da minha cabeça, não é a igreja católica que eu conheço hoje. Era uma igreja que eu tinha um formato dela na minha cabeça, né? E eu vivia aquele catolicismo que estava certo. Confessava quando dava, se precisasse. Eu adorava quando tinha confissão comunitária, que lá tinha, era bem a época da tele, né? Então, tinha confissão comunitária. Então, assim, não tinha essa vida de oração, de nada. Mas os problemas vieram, né? Os problemas começaram a vir. Junto com o meu crescimento profissional, eu percebi, assim, a minha carreira foi indo muito rápido. Eu sempre tive facilidade, eu nunca tive muita facilidade para falar. Isso Deus foi construindo. Porque eu começava a falar, eu ficava roxa, vermelha, eu até acendia a luz assim, em mim, eu não conseguia falar.
Mas daí, na minha faculdade e no meu trabalho, eu fui colocada em várias situações que eu precisava falar. Deus me empurrava. E eu precisava falar em inglês, e eu precisava falar em português, e eu precisava viajar. Então, assim, ou eu fazia, ou eu não sobreviveria. Então, eu tive que perder todo o orgulho, porque, assim, às vezes a gente não consegue falar, não é porque a gente não sabe, é o orgulho de se expor, né? E minha apresentação, como que vai ser? Será que todo mundo vai me criticar? Vai, né? Às vezes a gente tem muita vaidade em não falar tão bem como a gente gostaria, né? Então eu tive que quebrar todo esse orgulho aí e me expor. E aí começaram a acontecer coisas assim na nossa família, principalmente a doença da Renata, a minha irmã Renata, passou por uma doença por um tempo muito difícil com, né, endometriose, ela tinha muitas dores, passava por cirurgia, né? E eu sonhava com a minha avó, a mãe da minha mãe, que falava, cuida dela, cuida dela. E eu não entendia isso, assim, né? E eu comentava com o Emerson. Então, o melhor amigo meu do serviço não era uma mulher, né? Era o Emerson. E aí, ele espiritualmente ele já entendia sobre isso. E ele tinha muito contato na época com o Cláudio, a Norma, falava por telefone, né? Aí ele percebia a gente doente, as dificuldades, ele mandava cartinha, ligava e vinha assim, ó, reza tal coisa. Eu não entendia, mas a gente rezava. Assim, a primeira vez que foi pedido para a gente rezar o ofício da Imaculada, eu nem sabia o que era o ofício. Eu lembro que eu fui na internet, eu imprimi para todo mundo lá da minha mãe, meu pai, minhas irmãs, né? Falou, mandaram rezar isso daqui, ó, vamos rezar. Rezamos, né? Aí eu comecei a partilhar as coisas com o Hermes, porque a gente trabalhava no mesmo departamento, né? E muitas provações. E aí na minha casa, gente, começou a aparecer cobras e lagartos de verdade. Né? Cobra que subia escada e aparecia na porta da cozinha, aranha enorme, que assim, nunca vi aranha daquele tamanho, escorpião, entrou ladrão 3 vezes, assim. Sabe quando tá tudo? Meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, né? Aí o Emerson falava assim, tem coisa aí que você não confessou. Você não está fazendo a confissão direito, tem coisa que você precisa entregar ainda, vai fazendo, né? Vai entregando, vai participando mais da missa. Então, com todas as tribulações, aos olhos do mundo, Deus foi me aproximando da verdadeira fé. Até que chegou um momento, que eu não vou contar aqui porque o episódio é grande, mas chegou um momento que o próprio demônio apareceu na minha casa. Eu vi, não a figura dele, mas o inferno, através de um boneco que entrou na minha casa para o meu filho João Pedro, que ele era pequenininho. Um boneco do Homem-Aranha. Né? Alguém fez alguma coisa com aquele boneco, e era para pegar alguma criança, e foi para o meu filho. A gente comprou. E aí, então, eu tive a visão do inferno na minha casa, e eu fiquei muito assustada com aquilo. Aí, quando eu conversei com o Hermes, ele falou assim, ó, tem brechas, mas não tema, porque se ele está se manifestando assim tão claramente, é porque ele já perdeu. Tem coisa boa vindo por aí. Isso foi em torno de 2008, 2009. Então, a gente começou a rezar mais, porque nós começamos com medo do que estava acontecendo. Eu tinha muitos sintomas de opressão. Eu deitava e eu sentia uma presença do mal, que vinha até mim querendo me enforcar, querendo me oprimir. Né? Mas eu não sabia o que era isso, então eu não tinha coragem de falar, porque eu achava assim, que se as pessoas soubessem, elas não queriam ficar perto de mim, porque eu estava como se contaminada. Eu não tinha noção disso, né? Mas era o inimigo querendo me calar. Né? E aí o Emerson foi ajudando em oração, foi me orientando, a gente foi seguindo. E a gente começou a seguir a Missão Salva Almas, através do cenáculo que teve lá em Limeira, em 2010, né? Um cenáculo que foi bem conturbado. Nós participamos, eu, minha mãe e a Renata. Não podia falar para todo mundo ainda. E a gente, vamos ver o que está acontecendo lá, depois a gente conta, né? Vamos ver quem que é esse povo aí. Porque eu não sabia de livrinha, não sabia de lencinho, nada. Eu só sabia que o Emerson rezava com esse homem que via Nossa Senhora e que era um pessoal muito bom, assim, né? Que ele tinha muita confiança. E aí, pessoal, aí Deus tem os seus caminhos. Aí ele tinha pressa, né? Ele tinha pressa, porque quando foi em 2011, a gente foi 3 vezes para Porto Belo. Né? Em 2011, no dia 1º de maio, foi o dia que foi a canonização do Papa João Paulo II, era dia de São José, era início de maio, tinha muitas coisas, assim, dia da misericórdia, acontecendo naquele 1º de maio. O Emerson falou assim, vamos marcar um cenáculo na sua casa? Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é oração. Aí eu, mas quem que vem? Ele falou, convida todo mundo que você puder. Eu, mas minha casa não cabe todo mundo. Ele falou, não, mas Nossa Senhora só vai trazer quem couber lá e quem quiser. E, realmente, tinha umas 20 pessoas, era o que cabia ali, e nós rezamos naquele cenáculo. A Valquíria fez uma oração para a gente muito bonita com a Nossa Senhora Rosa Mística, que ela tem uma Nossa Senhora linda lá, né? E aí ele falou assim, agora é hora de trabalhar.
falei, como assim trabalhar? Não, agora a gente veio, nós rezamos, agora vocês vão fazer a parte de vocês, sai rezar. Me deu um quadro de Nossa Senhora Rosa Mística, não tinha imagem, reza o terço com esse quadro. E aí nós sentimos, nós realmente fomos tocados ali naquele cenáculo, pelo amor de Nossa Senhora, porque eu tinha desejo de rezar o terço. A gente não rezava o terço. Não rezava. Aí nós começamos a rezar o terço na nossa família, assim, né? Aí alguns amigos se aproximaram e começou a acompanhar. E aí começamos a rezar 2 vezes por semana, toda semana, e aí foi. Por muito tempo, a nossa missão foi rezar o terço toda semana na casa de muitas famílias. E as graças começaram a acontecer. E a gente começou a conhecer mais a missão, não tinha facilidade de acompanhar as mensagens como tem hoje. Às vezes eu vi um áudio, às vezes depois de um tempo, era num blog lá que tinha uma mensagem, a gente nunca sabia das atualizações, né? Eu comecei a ter sede dessa missão. E as pessoas em volta também. Porque Deus, quando Ele vai santificando alguém, não é só aquela pessoa que se santifica. Muitas pessoas ao redor se santificam. É por isso que Nossa Senhora pede os pequenos cenáculos, né? Porque os pequenos cenáculos, a gente vai santificando-nos, e as pessoas que estão ali, às vezes a pessoa nem interessou em nada, mas só dela estar ali, né? E as coisas foram acontecendo. Muitas graças, né, foram acontecendo através do nosso sim, né? E muitas tribulações também, muitas mesmo, porque não é fácil quando você conhece a Deus, quando você começa a amar e você deseja servir, através da verdade, você tem que escolher um caminho, né? Quando a gente conhece a verdade, não tem 3 opções, são 2. Ou você a conhece e segue, ou você permanece na mentira, né? Sabendo que você está na mentira. Não dá para falar assim, ó, eu conheço a verdade, mas agora não dá. Não, é verdade. Se você permanece no outro caminho, você está na mentira. Então, isso vieram decisões, muitas decisões na nossa vida, né? Renúncias, pessoas que ficaram para trás, estilo de vida. Né? Aí, isso eu tinha falado sobre a minha carreira. A minha carreira estava assim, subindo, subindo, subindo. Né? O meu chefe tinha mandado praticamente um mês lá para a Alemanha para treinar um monte de gente, fazer um monte de coisa, pagando muito dinheiro para mim, né? Investindo no inglês, investindo em um monte de coisa. E eu falei assim, aí a hora que eu voltei da Alemanha, isso o João Pedro tinha acho que 3 aninhos, eu olhei para ele assim, aquele menino estava magro, já era magrinho, né? Eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? Sozinha, num país que eu tive que trabalhar sozinha, fiquei, né? Meu marido aqui, meu filho aqui, minha família aqui, e eu querendo conquistar uma vida lá fora. Caiu a ficha. Não fazia sentido para mim aquela vida que eu sempre quis, aquela corda que Deus me deu. Porque eu precisava dessa corda. Mas não era para me enforcar, era para me salvar. Né? Mas aí eu fui vendo o que eu tinha escolhido. Aqui, gente, eu não estou falando que não é para a gente trabalhar, que não é para a gente... Não é. Mas assim, o que eu queria não era o plano de Deus para mim. Eu estava feliz com o meu salário, com o meu trabalho. Eu estava feliz com todas as viagens que eu podia fazer, com o status que eu podia ter. Mas como mulher e mãe, eu estava totalmente... Essa parte do coração preto aí. Era isso, meu coração. Eu olhava para o meu filho e eu falava assim, quem está cuidando dele não sou eu, são as professoras. Né? Ele ia para a escola dormindo e voltava dormindo. Ele ficava das 7 da manhã às 18 horas numa escola, em João Pedro. Então, assim, que vida era essa? Que felicidade era essa? Né? Que o mundo falava para mim que era felicidade. E eu não via. Depois eu comecei a entender. Aí, nisso, com essa consciência espiritual, né, da necessidade da salvação da alma, você começa a precisar tomar decisões. Só que eu estava com isso no meu coração, mas eu não sou sozinha. Eu tenho marido, eu tenho o filho, eu tenho família, né? Então, assim, rezava muito para Nossa Senhora me dar o discernimento. Aí eu fiquei grávida do Gabriel, que é o que agora vai fazer 13 anos, né? E na gravidez dele, aí Nossa Senhora me deu um chacoalhão mesmo, né? Você vai deixar de novo outro na mão dos outros? Outro filho vai ficar lá, né, numa escola o dia inteirinho? E a custo do quê? Desse salário aí? Que você não vê a hora de pegar uma férias, um feriado para poder ir lá para Porto Belo? Porque daí eu já conhecia Porto Belo. Eu queria viajar, não queria mais ir para Campos do Jordão, eu não queria mais Gramado, eu queria Porto Belo. Né? Mas não tinha como ir, porque não tinha férias e não tinha feriado. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. E quando eu falei com o Marcelo que eu não queria mais voltar a trabalhar, ele não entendeu, eu acho, 100%. Mas ele me apoiou.
né? Falei, bom, o nosso orçamento vai reduzir. Eu ganhava, acho que ganhava mais que ele na época. Então, vai reduzir, assim, a gente vai ficar com uns 30% do que a gente tinha. Eu falei, mas de arroz e feijão, ninguém morre de fome, né? A gente pensa, né, que é fácil viver no arroz e feijão, mas não é, né? E veio a necessidade material, veio as dificuldades, porque depois o trabalho dele também deu muita coisa errada, veio tudo junto. Veio o pacote completo. Ah, é? É isso que você quer? Você dê a corda, agora eu vou mostrar que eu posso te ajudar, mas você não pode soltar dessa corda. Então, vieram muitas dificuldades, muitas mesmo. Mas, assim, em cada dificuldade, eu fui conhecendo mais Nossa Senhora. Eu me aproximei mais dela. Porque, em cada necessidade, eu precisava falar com ela. Eu precisava pedir. Eu precisava receber a oração. Eu precisava ser humilde, porque tinha pessoas que precisavam me ajudar também. Então, dentro da missão Salvai Almas, que é essa seta que aponta, né, para a igreja, para o céu, eu entendi o valor da providência e da confiança. Porque se a gente não confia, não tem como viver da providência. E a providência, em todos os sentidos, não só material, mas a providência de saber que Deus, desde a eternidade, Ele preparou o nosso momento atual. Né? Então, eu precisei passar por muitas coisas. A gente passa por muitas dificuldades. Né? Claro, tudo é remediado, né, gente? Tudo é remediado. O Hermes sempre falava assim, eu nunca vi ninguém que reza muito passar fome e pedir na rua. Não tem. Não tem. Passa dificuldade, passa apertos, né, perrengues, né? Mas não fica na rua pedindo, porque Deus não permite isso. O justo sempre vai ser amparado e justificado por Deus, né? E eu busquei esse caminho, e aí com isso veio muita gente, né? Aí a história depois já está mais tranquila, né? Aí veio muita gente junto. O nosso grupo de oração sempre foi uma grande bênção. Passou por um momento de um auge com muitas pessoas, né? Só que não é fácil ser Salvai Almas. Né? Porque é fácil receber graça, receber cartinha, é fácil receber dons. Mas e quando isso começa a custar decisões difíceis na sua vida? Você quer realmente permanecer firme, fiel? Você precisa renunciar a algumas coisas. Aí a maioria das pessoas não quer saber. Não porque nós somos melhores, mas porque não é fácil mesmo, gente. A gente está vendo o que está passando na família Eckert, não é? Então agora, nesse momento da vida, eu vejo assim... Nossa Senhora fala aí, já falou várias vezes, né, que muitas vezes ia fazer uma peneira, não é? No Salvai Almas, várias vezes, né? Agora é o momento da gente se cuidar também, porque a gente não vive só das maravilhas e quando está tudo bem, quando tem muita gente, quando está tudo certo. A gente vive de todo dia, como eu posso servir a Deus salvando a minha alma? Eu tento fazer, né? Agora eu estou vivendo um momento difícil, assim, espiritualmente falando, porque parece que tudo que eu faço não vale nada. Eu sei que é o inimigo, né? Querendo colocar assim, está tudo errado, você não está fazendo nada, não está valendo nada, não dá certo, né? Mas aí a gente passou por 2 escadas do céu lá. Eu falei, nossa, a senhora tem certeza que a senhora confia em mim? Sou atrapalhada, confusa, desorganizada, né? As ideias voam, daí eu falo assim, bom, nossa senhora, se ela confia, eu lembro do seu Cláudia, porque não tinha ninguém pior para escolher, porque daí vai ver que a glória é de Deus, né? A glória é de Deus, não é nossa. Então, gente, com tudo isso, claro, não quis falar da minha vida, mas eu quis falar para vocês que Deus, porque a gente está aqui hoje, Deus lá no coração dele, no momento que nós começamos a nos encontrar, ele já tinha previsto isso, né? Então, agora é o momento da gente não se deixar abalar pelas provações que a gente tem passado, ou que a gente vai passar, né? A gente sabe que o mundo aí fora não está fácil, as coisas não estão fáceis. Só que tudo que é feito com amor, tudo que é feito com a verdade, com a caridade, essa obra ela permanece. Todas as nossas obras vão ser passadas pelo cadinho ali da purificação. E só fica aquilo que é verdadeiro. Aquilo que não é verdadeiro vai embora.